Bom dia, pessoas lindas da minha vida. Bom dia, senhor. Saudade da minha sala querida. Meu Deus do céu, que alegria poder estar aqui com vocês. Alguém sabe por que eles habilitaram de novo esse negócio de sala de espera aqui? É por algum motivo? Vocês sabem? Tem algum motivo específico? Eu Alguém acho sabe? que entrou gente que não era da nossa sala numa aula e daí eles fizeram isso pra ver quem que tava entrando. Ah, gente que não era da escola, assim? De outra sala ou era de outra escola, assim? Gente de fora mesmo? Ah, não sei, aqui não foi na nossa aula, daí eu não tenho certeza. Ah, tá. É porque, bom, se é por segurança, ok, né? Mas é tão menos prático que você tem que ficar aqui agora. Não, mas eu sou meio limitado, né? O homem vê uma coisa de cada vez, né? Eu tô meio aqui, tem que voar quem tá entrando, quem que tá pedindo para entrar, quem que. E antes, e eles tinham acabado com isso, por isso que eu. Essa é a razão da minha pergunta, porque como isso tinha acabado, eu estava tentando entender por que isso estava acontecendo, mas tudo bem. Vamos lá. Tudo bem com vocês, pessoas? Como estão aí as rotinas de estudos? Como é que como é que tá a cabeça aí em meio a essa situação? Quem aí quem passou fazendo a quarentena algo que nunca fazia? Quem aí? Fala para nós aqui que começou a fazer, que nunca fez antes aí. Quem tá fazendo algo que nunca fez antes? Só para eu entender. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada aqui, tá? O Aldo, tô vendo aí. Diga aí, quem que tá fazendo algo aí que não fez antes aí? Pode compartilhar a experiência aí. Ana Vitória tá aí, não? Eu estou. Ana Vitória tá. Ana Beatriz é que eu não vi. Ana Oliveira é a Ana Beatriz? É, né? Não, Ana Oliveira é Ana Vitória, senhor. Desculpa. Bárbara tá aí. Bom dia, filhota, tudo bem? Bom dia, senhor, tudo? Tudo bem. Caetano, brother, como é que tá, irmão? Tranquilo? Boa, senhor, tranquilo? Senhor, eu tô aqui também, Ana Beatriz. Ana Beatriz tá aí. Desculpa, Aninha. Obrigado. Gabi Siqueira, não vi ainda. Giovana. Tô aqui, senhor. Bom dia, filhota. Sentindo sua falta? Semana passada sentindo sua falta. Pô, tava no sítio, na vida boa, tomando sol, né? Tá certo, os ricos se divertem, né, cara? Mas o negócio de ser rico é da hora demais, né, cara? Os caras, eles se quarentenam na casa de veraneio. Isso aí é muito bom, pô. Isso não. Isso é bom demais, pô. Isso é mó da hora. Isso aí, não, eu não acho errado, não acho da hora mesmo. Se eu pudesse, eu ia querer também, pô. É legal os ricos se divertir, cara. Acho bonito. Isso é bonito, é inspirador, mano. É inspirador a gente falar, não, vou trabalhar para ter também, pô. Isso é da hora demais, pô. Isso é muito bom. Gustaveira, cadê o Gustavão? Tá aí, Gustavão, não vi. Vamos lá. Yandra, filhota, bom dia, filhota. Tudo bem com você, Yandrinha? Bom dia. Você só faz. Eu tô ficando com ciúme, sabe, Yandra? Você só faz postagem de química na internet. Olha, eu tô com meu coração ferido. Ai, meu Deus. Meu coração está ferido. Você só faz postagem de química, de física, e eu fico lá igual um bobão, não, ela vai fazer uma de história. Nunca vi uma de história. Ah, não, mentira. Eu já fiz sim. Já fez, é verdade, obrigado. Mas eu vejo ali um monopólio das ciências exatas nas suas postagens. E nós aqui, os humanistas. Para conseguir gostar, senhor. E nós, os humanistas. E nós, os humanistas aqui, ó, sempre abandonados ao léu, sem oportunidade. Mas tudo bem, eu entendo. Por humanos é indubitável. Entendo, mas tudo bem. Mas precisa refletir isso, precisa ter prática, não está só no discurso, né? Mas tudo bem. É brincadeira, Viana. As melhores aulas são as de história, de geografia. Ai, que alegria. Meu Deus do céu, gente. Tá vendo? É disso que eu tô falando, pô. Ela tá zoando, mas tudo bem. Mas eu vou fingir que eu acredito aqui. Eu tô zoando. Eu vou acreditar. Mas tudo bem. Yanda tá aí. Jennifer.
Não, Jennifer não vi ainda. Julica, bom dia, Julica. Tudo bem, meu anjo? Bom dia, senhor. Como tá, Julica? Como você tá nessa quarentena, Julica? Fez alguma coisa que você senhor. nunca fez na vida ainda, não? Nada. É. Tô Mas desanimada, mas tamo aí. E a você, tá bem? a cabeça tá boa? Senhor, a aula tá gravada, eu não queria responder, não. Ah, então tá bom. Então deixa quieto. Desculpa, deixa quieto. Depois nos falamos. Tudo bem. Luca. Cadê o Luca? Eu não vi o Luca. Maju! Bom dia, Maju! Maju tá aí, não? Bom dia, senhor. Bom dia, Maju. Tá com voz de sono, Maju? Sim, eu tô com muito sono. Ah, mas tá bom. Daqui a pouco termina, meio-dia, você já tá livre. Nayara, cadê a Nayara? Não vi a Nayara, saudade da Nayara também, não tô vendo. Nicole! Ô, Nicole, bom dia, lindona, tudo bem? Bom dia, sir. Tempão que eu não te vejo, tudo bom com você, né? Beleza. Sávio Carioca tá aí, beleza, irmãozão? Tranquilo mesmo? Tranquilo, professor. Beleza, já vi que chegou a Gabi Siqueira, já vi que chegou a Jennifer, o pessoal que tá entrando depois. Jennifer, já vi que chegou. Porque esse negócio de salinha agora de espera, acaba que eu perco o pessoal que entra depois. Stephanie tá aí. Bom dia, Stephanie, tudo bem? Bom dia, senhor. Tudo bem com você? Tudo em paz? Beleza. Valentina, não tô vendo. Vitão, Vitão, não vi. E o que o Japa, meu amigo? Rapaz, o Japa tá presente de novo. O Japa, eu tô me sentindo emocionado de você de volta aqui, cara. Porque meu agradecimento, cara. Olha, é que os nossos japoneses são os melhores mesmo. Tinha um comercial da Toshiba que dizia isso, né? Os nossos japoneses são melhores que os outros. Gabi, filhota querida, tudo bem, meu anjo? Bem, senhor, você? Tudo bem. Como é que você tá? Tá tudo em paz contigo? A cabeça tá boa? Ah, mais ou menos, né, senhor? Mas a gente tá indo. Do jeito que dá, né? Do jeito que dá, mas... E aquele dilema lá, tá resolvido. Vai pro lado de cada força mesmo, né? Acho que vamos fechar isso aí, né? Vamos fechar isso. Eu não tenho certeza ainda, mas eu acho que vai ser aquilo lá mesmo. Então tá bom. Qualquer coisa pode me chamar. Qualquer coisa tem meu telefone, liga pra mim e a gente conversa. Hein? Bom, pessoal, deixa eu só falar um negócio aqui, ó. Eu tenho que fechar a nota essa semana. E a gente tinha um prazo inicial que até venceu. E aí eu estou preocupado porque eu não recebi a primeira nota do Aldo a semana 3, Aldão. Você fez, Aldão? Você enviou? Porque me parece que vocês não basta só fazer. Tem um esquemão lá no Moodle de enviar a prova também, não tem? E eu estou notando aqui a falta da semana 2 do Aldo. Aldo, dá o ciente para mim aí, só para eu saber se você está ligado nisso, se você está sabendo que não mandou, se você não conseguiu. Foi dificuldade técnica, esqueceu. Beleza, Aldão? Não estou vendo aí. Se o Aldo responder no chat, vocês me avisem. Estou vendo aqui também ó, a mesma dificuldade com a Jennifer. Jennifer, a semana 2 também, a sua não está respondida. Eu não sei. Eu tinha feito já. Eu acho que eu tinha esquecido de mandar. Eu acho que eu troquei, mas eu enviei ontem já. Ah, então tá bom. Porque esse controle meu é de ontem de tarde. Então, se você mandou depois, deve estar lá. Eu vou ver depois, tá? Mas obrigado. E deixa eu ver. Eu acho que é só esse aí. Deixa eu ver se tem mais alguém que está devendo prova para mim aqui. Não, só isso. Beleza. Então, se vocês já estão resolvidos com isso, beleza. A gente segue o jogo. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui. Nós vamos falar hoje sobre um período bem importante da história brasileira, que é o período regencial, né? A gente falou disso no ano passado, a gente está revisando esse assunto, né? E na apostila de vocês, isso está lá é o módulo 27 da página 31, tá? Vamos entender um negócio aqui, ó. O Brasil, no período... o primeiro reinado foi uma zorra. Tá? Zorra não é palavrão, zorra é... Né? Foi uma bagunça, né? Vocês lembram disso aí, né?
Revolta do... Confederação do Equador. Vocês, ó, Confederação do Equador, o negócio tem que saber. Ó, isso aqui, pelo amor de Deus, gente, olha, essa altura do campeonato, ó, essa imagem aqui, você tem que bater o olho e saber. Frei Caneca, Confederação do Equador. Isso aqui é um fetiche no Enem, tá? Não estou só pensando em vestibular, não. É a questão, né? Isso pode ser colocado dentro de um contexto do Brasil, se alguém fala em revolta, se alguém monta uma questão agora baseada em manifestações, enfim, tá? Isso é um assunto que tem que saber. Então, assim, eu acho que a Confederação do Equador é a síntese da bagunça que foi o governo do Dom Pedro I. Né? O cara é inábil politicamente, arrogante, descontrolado financeiramente, se envolve... ou seja, se diz imperador do Brasil, mas está de zoião no governo de Portugal, né? Os caras, né? Até alguém podia fazer um meme daquele assim que... o meme em si não importa muito, mas seria legal. Vocês já viram um meme que mostra um rapaz com a namorada olhando para outra moça assim, né? Então ali podia ser o Dom Pedro I, né? Assim, de mãos dadas com o Brasil, olhando para o trono de Portugal, né? Assim, aí os caras falam, pô, você é louco? O que está acontecendo? Você, né? E aí a gente vê a popularidade dele só... Eu até coloquei aqui, ó, a síntese do que é o desgoverno do Dom Pedro I, né? Crise econômica, cada vez ligações mais estreitas com os portugueses, isso aqui é importante, ó, autoritarismo e repressão dos opositores, né? Aí o fim foi a noite das garrafadas, foi na hora que eu até brinquei com vocês, ele pegou a calculadora, falou, bom, eu ainda tenho direito ao trono de Portugal, lá eu sou Dom Pedro IV, aqui nego vai me matar, vai instaurar uma república, então deixa eu vazar. Mas ele vaza e deixa no trono o filho de 5 anos. E isso eu mostrei essa foto para vocês aqui em algum momento da aula ou não? Eu deveria, se não mostrei, deveria ter mostrado. Mostrei, né? Isso, a figura do Dom Pedro II, né? Com então 5 anos. E aí a mãe dele aqui, imagina uma mãe se despedir de um filho, né? E depois eles só vão se ver poucas vezes durante a vida, né? Ela só vê o Dom Pedro II mais uma vez só. Você imagina isso, que maluquice que é, né? Mas, enfim. E aí, abdica-se do Dom Pedro, abdica-se do trono. E o que muita gente imaginava na hora que assim, não, na hora que o imperador zarpar, a gente pega o garoto, põe no outro navio, manda, ó, chega antes do teu pai em Portugal. E não, vamos virar uma república aqui. Mas, na prática, isso não aconteceu, tá? O que aconteceu é que nós estamos falando aqui em 1800 e alguma coisa. Está todo mundo ainda com a memória muito viva do que ocorreu na Europa, do que ocorreu na Revolução Francesa. Aí os caras falaram assim, os caras pensaram assim, meu, olha só, se a gente deixa virar uma república isso aqui, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Então, vamos ver se a gente, por um tempo, mantemos isso que está aí. Ou seja, esse é um pensamento típico da elite. Vocês concordam comigo ou não? É elite, porque para eles está bom. Concordam comigo? Para eles está muito bom. A escravidão continua, os grandes aristocratas ainda têm o apoio do governo. Então, para a elite está muito bom. Então, aqui, ó, é importante entender o seguinte, ó. Primeiro grupo que surge nesse contexto, tá? Então, o primeiro grupo importante que surge são os liberais moderados, né? Ó, olha o nome, liberal. Liberal pressupõe autonomia para as províncias. Lembrando que Estado, nessa época, ainda chama província, né? Então, vocês vejam bem, eles são monarquistas liberais, ou seja, eles estão falando assim, olha, a gente é a favor de manter um imperador, mas que esse imperador dê autonomia para os estados, né? No molde do que acontece na Inglaterra. Como se fosse possível para nós aqui nos trópicos ter uma monarquia nos moldes ingleses. Mas vamos fazer de conta que dá para fazer, né? Então, quem que compõe esses liberais moderados aqui? É uma aristocracia agrária, né? Então, são os... Deixa eu apagar essa aqui, desculpa. São, sobretudo, os fazendeiros, né? Então, tá aí, ó, uma aristocracia agrária, principalmente do centro-sul do país. Eles eram, nessa época,
o grupo mais importante. Tá? Até vou dar uma estrelinha para eles aqui, que era o grupo mais importante na época. Tá? Deixa eu botar aqui uma estrelinha. Tá? Era o grupo mais importante. O segundo grupo era o grupo dos liberais exaltados. Espera aí, ó. Se você tem o liberal moderado, o liberal moderado é aquela galera que fala assim, não, nós somos de boa, né? Os exaltados, como o próprio nome diz, já são os caras mais aloprados, né? Ou seja, já estão falando em descentralização política e até mesmo já há no Brasil o conceito de república, né? Mas isso aí era um papel de pequenos proprietários, profissionais liberais, né? Mais gente dos extremos, a galera lá do Nordeste e do Sul. O centro é liberal moderado, tá? Então, no centro do Brasil, se você pega lá e faz o Brasilzão, quem pensa assim, quem está falando em exaltação, por isso que eles têm aqui o nome de Farroupilhas, ó, né? Por isso que eles têm lá o nome de Farroupilhas. E aí já estou antecipando para você que daqui a pouco vai ter uma revolução farroupilha no Brasil, né? Então, eram os liberais exaltados, os farroupilhas, tá? E você tinha aqui os caramurus, ou seja, os restauradores. Era aquela galera que o próprio nome já diz. Eles eram restauradores, estão querendo que o imperador volta. O sonho deles é que o imperador vai voltar um dia. Aquele imperador que já saiu assim, não sei como, já não fizeram uma revolução aqui, eles ainda sonham que ele vai voltar. E aí, naturalmente, eles sonham com a restauração da monarquia, de Dom Pedro I, né, que foi para lá. Já dá para imaginar que na hora que o Dom Pedro I morrer lá, eles vão ter que mudar o nome, porque se não tem o que restaurar, o cara morreu, né? Então, basicamente, eram os comerciantes e burocratas portugueses, né? É bom saber que no Brasil, a esta época, haviam muitos portugueses, né? Frutos daquela imigração maciça portuguesa que aconteceu em que contexto? Eu escolho quem responde. Em que contexto nós tivemos um número maciço de portugueses indo para o Brasil? Talvez o maior que se tem notícia. Deixa eu ver quem pode responder para mim aqui. Alguém que não respondeu ainda, tem tempo que não responde. Ana Oliveira, Aninha me auxiliar nos prints. Estou devendo para ela na cantina na volta. Aninha, você sabe dizer quando que a gente teve no Brasil uma migração maciça de portugueses no Brasil, a ponto de haver assim, desabastecimento em Portugal? Você lembra em que momento isso aconteceu? Qual é o evento nacional brasileiro que está acontecendo para isso? Quando a corte veio para cá? Esse é um primeiro momento, mas não é tanta gente assim. Tem um outro momento anterior a esse que veio muito mais gente, mas muito, muito mais. Alguém sabe? Pode abrir. Mas o da corte é um evento importante, porque o da corte, você não tem tanto crescimento populacional, mas você tem um aparelhamento administrativo no Brasil fenomenal. Tá? Isso é o mais importante. Mas eu estou falando de migração de pessoas, assim, em grande número. Quer ver um cara que vai saber? Sávio, carioca, sangue bom. O único defeito é ser flamenguista, mas o resto é top demais. Carioca, diga aí. Abre o microfone e fala aí. Que momento que vieram um número significativo de portugueses para o Brasil? Vamos ver o Sávio. Pós-independência, professor? Não, ainda é antes. Ainda é antes. Responda para mim, quer ver? Eu vou pegar outra pessoa que vai saber. Gabi Melchiori. Gabi, como é que se pronuncia seu nome mesmo? É Melchiori? É Melchiori mesmo, senhor. A Melchiori é italiano, isso? Italiano? Uhum. Ah, aí sim, né? Você tem passaporte europeu, não tem? Eu tenho cidadania italiana. No Tá. processo, na verdade. Já tirou o passaporte? Não. Tem que tirar, porque isso aí vai acabar, viu? Vai por mim. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Mas, Gabi, você que nunca errou uma questão minha, apesar de ter passado o segundo ano no Canadá, né? O pessoal se diverte, né? Gabi, você não estava quando nós falamos disso no ano passado, mas você tem ideia de que momento isso aconteceu, essa maciça imigração portuguesa para o Brasil? Você tem ideia disso? Eu acho que esse é um assunto... Então, senhor, eu estou em dúvida entre duas coisas, mas eu não tenho certeza. Pode chutar, porque aí é para chutar mesmo, não tem erro.
eu pensei ou quando Napoleão estava invadindo as terras lá na Europa ou no período de mineração aqui. Bravo, bravíssimo, bravíssimo. É isso aí. Essa pergunta não tinha como saber, mas vocês mataram. Ah, ó, bati na mesa e virou minha câmera. Desculpa, gente, empolgação. Foi mal. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Peraí. Bravíssimo, bravíssimo. Foi na época da mineração. Vocês têm que ter isso em mente. A mineração foi o maior êxodo que se tem notícia na história de Portugal até hoje. Assim, nunca mais teve nada igual. A ponto de... Obrigado, viu, Gabi? A ponto deles proibirem imigração para o Brasil porque as terras portuguesas estavam abandonadas, apagadas e não tinha mais ninguém lá, nem para cultivar as terras, tá? Então, beleza. Então, você tem esses 3 grupos aqui. Liberais moderados, né? Liberais exaltados e restauradores. Deu para entender aí, né? Então, beleza. Aninha, deu para fazer o print? Não sei se deu para fazer. Acho até que isso aqui já tinha, né? Beleza. Já tinha. Aí o que aconteceu? Aqui, veja bem, aqui tem um resumo interessante aqui, ó. Dificilmente uma questão desse assunto vai sair disso que está aqui, dessa tela que está aí. Raramente, tá? O ideal era ter aí, fazer algum mapinha mental para isso, mas não deu tempo. Veja bem, a Constituição brasileira preconizava que, na ausência do imperador, o poder seria exercido por uma regência trina. O termo regência, acostume-se com esse termo já. Ó. O termo regência simboliza alguém que está no governo, alguém que está coordenando as ações administrativas na impossibilidade de quem é de direito fazer. Ou seja, quem que era o imperador de fato? Era o Dom Pedro I, teoricamente. Só que como o Dom Pedro... Desculpa. De fato era o Dom Pedro II. Só que ele é menor de idade, ele tem 5 anos. Então, um garoto com 5 anos não pode governar. Nem com 5, nem com 14. Mas o Brasil vai provar que não, que com 14 ele pode. Né? Então, o que acontece? Nós temos, durante esse período, e isso era previsto, e aí foi muito louco, porque a abdicação de Dom Pedro foi algo tão repentino que pegou os deputados numa época de férias, né? E na época não tinha avião. Então, você imagina, um deputado que está em Manaus, como é que o cara... Quanto tempo o cara demora para chegar no Rio de Janeiro, né? Então você imagina o quão complicado era isso. Um cara lá do Mato Grosso, um cara do Nordeste, um cara de Fortaleza, para ele chegar no Rio de Janeiro, se de carro hoje você demora... eu já fui de carro até Fortaleza, né? Já fui muito, num Gol 1000, acredite se quiser. Eu já fui até Fortaleza. Demoramos, na volta foram quase 3 dias, né? Fizemos, na ida foi muito mais porque a gente foi parando, né? Uma viagem foi muito bacana, recomendo quem puder fazer um dia. Nós fomos num Gol 1000, eu, minha mulher e meu filho, que eu só tinha um filho na época, num Gol 1000 pelo litoral do Brasil. É lindo, o litoral brasileiro. Eu já fui, sir. Muito bom. E a gente foi até Fortaleza, assim, a gente foi pingando. Que viagem maravilhosa, assim, de carro. A gente parou em Salvador, ficamos um dia em Salvador, depois fomos Maracaju, depois Maceió, Recife... E aí fomos indo até Fortaleza, assim, Natal. Quando, foi muito louco. Oi? Quando? Então, Zete, você lembra quando foi isso aí, mais ou menos, Zete? Você lembra quando foi viagem para o Nordeste? O Matheus tinha quantos anos? Foi no ano de... Tem muito tempo, tem 20 anos, tem 2000. E a gente foi no Gol 1000. Legal. Você acredita, se quiser, no Gol 1000, cara. Foi muito legal. A gente tá planejando repetir. Eu e minha mulher estamos falando agora com esse negócio de não poder viajar essa limitação de viajar para o exterior, a gente está planejando fazer viagens internas aí, né? Embora a Europa já começou a abrir as portas, né? E talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Mas se não puder viajar para fora tão cedo, a gente quer refazer essa viagem aí de carro. Legal demais, foi muito bacana. E hoje em dia é tão mais fácil, antigamente não tinha GPS, não tinha... A gente fazia tudo, a gente tinha um mapa chamado Guia 4 Rodas. Comprava na banca de jornal um guia. E aí a gente foi batendo nas capitais do Nordeste, dali a gente achava um hotel, ligava. Foi um negócio bem legal e inesquecível essa viagem aí. Foi muito legal. Mas imagina alguém que vem do Nordeste para cá. É um negócio muito louco, né? Então, o que aconteceu? Inicialmente, nós tivemos uma regência trina provisória e aí daqui a pouco ela foi substituída por uma regência trina permanente. E aí, veja bem, ó. A regência trina, no primeiro momento,
foi dominada pelos liberais moderados. Ou seja, olha, lembra que eram liberais moderados lá, ó, no primeiro print que a Ana fez para vocês, ó, eram monarquistas liberais, a aristocracia agrária do centro-sul do Brasil, ou seja, a galera aqui do sudeste e do sul, grandes proprietários de terra. É essa galera que dominou a regência trina num primeiro momento, tá? O que eles fizeram? Isso aqui tem que saber, tá? Primeiro ponto que eles criaram criação da Guarda Nacional. O que é uma Guarda Nacional? É basicamente assim, o Brasil ainda não tem exército. O exército brasileiro, a fundação dele é mais adiante. Então não existe um exército nacional. Todavia, a aristocracia, os fazendeiros estão com medo, por exemplo, de uma revolta escravista. Lembra o que aconteceu no Haiti? Todo mundo lembra disso. Então, como o Estado está falido, o Estado não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro nem para montar um exército, quem de lá ou qualquer outra coisa que seja. Então, o que os fazendeiros fizeram? Olha só, os fazendeiros criaram uma chamada Guarda Nacional. O que é uma Guarda Nacional? Eles pegavam jagunços, literalmente, seguranças deles, capatazes, assim, gente que trabalhavam para eles, pagavam o salário dos caras e cediam essas pessoas para uma chamada Guarda Nacional. Ou seja, você tem uma força militar, que ainda não é o exército, tá? Que atua em todo o território nacional, mas cujos salários são pagos pelos fazendeiros. Não precisa ser muito inteligente para deduzir que eles vão defender os interesses dos fazendeiros, né? Não é difícil deduzir que qualquer rebelião popular que aconteça, taca ali pau nesse carinha, Marco Velho. Os caras não vão brincar. Então, a Guarda Nacional, ela basicamente... Olha o que está escrito aqui, ó. Até fiz menção disso aqui. Tá faltando alguma coisa aqui, ó. Manter a ordem escravista nas províncias. Mas não é só isso, não. É qualquer coisa que seja contrária aos interesses dos fazendeiros, tá? Mas é um primeiro ponto. Segundo ponto, até aqui tudo bem, pessoal? Segundo ponto que a regência cria. Então, criou a Guarda Nacional, cria o Código do Processo Criminal. O que é o Código do Processo Criminal? É o primeiro CPC brasileiro, né, que disciplina a lei. E esse Código brasileiro, ele dá ao juiz local, ao juiz de paz local, autonomia para decidir. Por que isso é importante? Porque até então, todas as questões de ordem judicial eram definidas pelo imperador. Agora, você pensa bem, alguém do Ceará, para resolver alguma coisa, tem que ir no Rio de Janeiro. O que acabava acontecendo? O cara deixava para lá. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Não? O cara fala assim, peraí, eu vou dar entrada nisso aqui, aí eu vou ter que ir lá no Rio de Janeiro. Aí quem não tem dinheiro não entra nessa. Não tem como. Ou seja, você tinha uma justiça que até então beneficiava só quem tinha dinheiro para ir até o Rio de Janeiro. Né? E aí você imagina as causas que nunca eram resolvidas. Então, o Código de Processo Criminal é um avanço importante, descentralizador, porque leva as decisões judiciais para as províncias. Ou seja, você tem um juiz ali na cidade que decide, não, aqui não pode, sim, não pode. Não, fulano roubou o boi do fulano, não, paga tanto, ou devolve o boi. O juiz passa a ter essa autonomia. Antes o cara tinha que ir no Rio de Janeiro. Então, você imagina o nível de injustiça que havia no Brasil. E isso aqui é importante agora. Esse aqui seja talvez o mais importante desses atos todos aqui, ó. A criação do ato adicional de 1834. Então, o que é um ato adicional? Pô, o nome diz, né? Adicional, ou seja, ele adiciona. O que ele fez? Eles chegaram e colocaram na Constituição uma adição, ou seja, peraí, ó, vamos fazer um negócio aqui que para dar autonomia para as províncias, assim, ou seja, é uma emenda à Constituição de 1824. Ela tinha um caráter descentralizador, porque ela deslocava para os estados muitas das coisas que antigamente só eram centralizadas no Rio de Janeiro. Tá? Então, ele meio que colocou lá, olha, vamos fazer assim, vocês podem criar aí uma Assembleia Estadual. Se hoje a gente ainda tem assim, ó, Câmara dos Deputados em São Paulo, Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, Câmara dos Deputados no Rio Grande do Sul, é criação do Ato Adicional de 1834. Ou seja, isso, por um lado, é bom porque leva para as províncias algumas decisões importantes para as províncias. O cara passa a ter autonomia para decidir as coisas lá. Tá? Então,
esse ato adicional, ó, isso aqui eles perguntam muito, tá? É um ato de caráter descentralizador. O poder sai do Rio e vai para as províncias, ou seja, as províncias passam a controlar. E a ideia de ter um juiz de paz que decide, vocês concordam comigo que isso facilita, de certa forma, o controle da aristocracia, né? Porque aí o juiz da cidade está perto do fazendeiro, o fazendeiro fala assim, ô juizão, vota aí para mim aí, dá aquele ganho para mim da causa aí, toma aqui tantos réis aí. Aí você imagina a corrupção brasileira, como é que ela, infelizmente, cresce muito durante esse período aí do período regencial. Então, a síntese é que a aristocracia agrária controla a Guarda Nacional e controla os juízes de paz. Pronto, acabou. É tudo deles. Tá? Então, apesar de eu ver com bons olhos a descentralização para as províncias, essa descentralização permitiu que o fazendeiro local controlasse o juiz da cidade. O fazendeiro local controlasse o quartelzinho da Guarda Nacional que estava ali. Né? É aí que surge uma coisa, não sei se vocês já viram alguma série brasileira antiga, isso na literatura está muito evidente, tá? Agora eu não sei que livro vocês estão lendo aí para esse ano da literatura brasileira. A figura do coronel. Né? Eu me lembro, antigamente tinha umas séries da TV que mostravam isso aí. Os empregados chamavam o dono da fazenda de coronel, o coronel, né? O coronel seria vamos assim dizer, uma questão local, né? Isso é muito comum no Nordeste, sobretudo, no sertão, né? A figura do coronel, o coronel falando de tal. Já teve novela da Globo, porque eu não gosto de novela, mas já teve novela da Globo que mostrava a figura do cara fazendeiro chamado por todo mundo de coronel. Por quê? Porque quando ele quando ele cedia para a Guarda Nacional funcionários, ele recebia o título de coronel também. Ou seja, o que permitia a ele usar a Guarda Republicana, usar a Guarda Nacional pelos seus interesses também. E ele recebia um título de coronel, e aí quem tinha dinheiro fazia isso e usava de forma muito expressiva. Tá? A corrupção do Brasil não começa aí, mas aí está uma grande divisão. Tá? Outra coisa que nós vamos ver aqui, com o ato adicional de 1834, porque isso aqui é o seguinte, ó, eu tinha falado para vocês que o Brasil tinha lá, ó, vou fazer um mapinha rapidinho aqui, ó, liberal, moderado. Depois, eu falei para vocês que o Brasil tinha liberal exaltado. E depois eu falei para vocês que o Brasil tinha os chamados restauradores. Vocês lembram disso? Falei isso aí, falei hoje. Beleza, o que aconteceu? Mais ou menos na época desse ato adicional, o Dom Pedro morre lá em Portugal. Aí, essa galera aqui, ó, ficou sem saber o que fazer, né? É o cachorro cão da mudança, né? Concorda comigo ou não? O cachorro cão da mudança, que falou, velho, e agora? Nós é o que agora? O que nós somos? E caraca, o que nós somos? Aí tem que mudar para outro lado. Aí, o que acaba acontecendo aqui? Nós vamos ter aqui agora, ó, 2 grupos que vão surgir. Acredite que gente, isso aqui é Brasil, hein, gente? Ó, você vai ter progressistas, você vai ter progressistas e regressistas. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer na prática? Na prática é o seguinte, ó. Na prática, nós vamos ter aqui, ó, um fenômeno curioso, que é assim, ó. Liberal moderado continuou progressista. Parte desses... Peraí, deixa eu arrumar isso. Peraí. Então, aqui, ó, vamos lá. O cara que era liberal exaltado virou progressista. Não, eu queria a república, eu continuo querendo, eu quero tacar de pau nesse carinho Marco Velho. Muito bem. O cara que era liberal moderado, que estava em cima do muro,
uma turma veio para cá e uma turma veio para cá. E quem era restaurador, que caiu a casa? O restaurador caiu a casa, literalmente. O tio morreu. E o que faz agora, meu? Agora fala o seguinte, meu. Não dá para restaurar o morto agora? Acabou, não tem como restaurar o morto. Se não tem como restaurar o morto, agora nós vamos mudar de nome. Agora nós somos regressistas, né? Então, nós passamos a ter aqui agora uma... Não sei se vocês entenderam isso que eu estou falando aqui, tá? Nós passamos a ter uma rivalidade entre progressistas e regressistas, tá? Que estão brigando aqui. Ou seja, os antigos, esses antigos grupos aqui, ó, agora se transformaram em dois grupos. Não tem por que lutar mais por restauração de trono. O cara já morreu, pô. Então agora não. Um quer que continue a descentralizar e o outro quer voltar a ter um governo central forte. Até aqui, beleza? Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo? Yandra, tá acompanhando? Yandra vive? Gi? Tô acompanhando. Ah, beleza. Todo mundo tão quietinho aí. Bom, muito bem. Até aqui tá claro. Beleza. Então, agora, o que vai acontecer? Outra coisa que o ato regencial, o que aquele ato adicional fez? Ele transforma a regência trina em una. Ou seja, aquilo que a Constituição previa, que seriam 3 regentes, os caras disseram assim, não, vamos fazer um só. E há quem diga que esse ato adicional de 1834, ele é muito importante. O ato adicional de 1834 cai muito em tudo que é exame, tá? Ele é uma experiência republicana. Por quê? Porque, você veja bem, os caras faziam... Quem que vai ser o regente uno? Regente, né? Que, enquanto o menino é menor de idade. Então, o regente uno era eleito por voto, que ainda não era tão popular, nós sabemos, porque nós tínhamos a mandioca, que estabelecia um caráter sense, que estabelecia, eu já não sei se eu já falei isso para vocês aqui, ó, que não pode esquecer isso, um caráter censitário, todo mundo entendeu o porquê do cifrão ali, né? Que tinha um caráter censitário, ou seja, a eleição é pela capacidade econômica das pessoas, mas a gente está vivendo uma experiência nitidamente republicana, onde as poucas pessoas que podem votar, pelo menos podem votar num candidato, o cara faz campanha, santinho e tal, como se um presidente fosse, né? Então, o Brasil virou uma espécie de experiência republicana, e o regente uno mais famoso era o padre Diogo Feijó, né? Então, e ele foi eleito defendendo a descentralização, tá? Então, ele era progressista, né? E aí, mais uma forte oposição dos regressistas que queriam centralização levou ele a renunciar em 1837. O Brasil assume um governo agora regressista. Meu, o que eu estou querendo dizer para vocês? Isso virou uma bagunça. Aí os caras fazem uma lei, olha que coisa do Brasil, uma lei do ato adicional, ou seja, como interpretar aquele ato que descentralizou. Ou seja, os caras estão dizendo, não, aquilo que está querendo dizer descentralizar não é isso, não, é centralizar. Isso aqui, desculpa o que eu vou fazer aqui agora, depois, Aninha, eu vou apagar. Isso aqui é uma bagunça. Período regencial brasileiro é coisa de doido. É progressista, é regressista, descentraliza, centraliza. Eu quase entendo por que o garoto assume o trono aos 14 anos. Eu quase entendo. Porque eu falo, meu, é tão zoado. Porque igual o Tiririca, né? O Tiririca tinha um lema lá, pior que tá não fica, e fica. Né? Ele provou que fica. Fica pior. Mas o Tiririca tá falando, pior que tá não fica. O período regencial, pior que tava, não fica. Aí eu entendo o cara diz assim, meu, então assim, você tá zoado? Então antecipa a maioridade do garoto aí. Tu aceita ou não, Pedro? Ele falou, aceito. Já tô dando spoiler da próxima aula, que é a antecipação da maioridade dele. Tá? Por conta de toda esta bagunça que havia durante o período regencial, tá? Professor. Oi, pode falar. No ato adicional de 34, que também deixa de existir o poder moderador? Não, o poder moderador nunca deixou de existir, Julica.
ele continua sendo privativo do imperador, e o Dom Pedro II vai usar ele com muita habilidade no assunto que nós vamos quando falar no segundo reinado, tá? O que o ato adicional fez, assim, pô, agora eu dei mole, faltou uma ficha aqui, um resumo do ato adicional, né? Mas assim, ó, o ato adicional, ele cria um município neutro, ele é considerado um ato descentralizador, porque ele criou as justiças nas províncias, então ele é um ato descentralizador, mas não extinguiu o poder moderador, não. O poder moderador, na época, assim, eu me lembro, essa pergunta é muito boa, porque eu me lembro exatamente de alguém ter feito uma pergunta dessa numa disciplina que a gente estuda o Brasil Imperial, né? Então, uma matéria chama Brasil Império. Na verdade, você estuda 2 anos essa disciplina, né? Eu me lembro da explicação da professora que deu essa matéria. Ela falou assim, o poder moderador no Brasil estava inerte. Porque como não havia o imperador de fato, ele ficou em silêncio, mas ele está lá. Viu, Julica? Não sei se você está entendendo isso. Ele está lá. Assim, a hora que o imperador puder assumir o trono, ele renasce. E o Dom Pedro II vai usar isso aí com uma habilidade que eu nunca vi. Ele vai dizer, não, sou eu, o imperador sou eu, o moderador é meu. Aí, não sei se vocês lembram disso, no ano passado, ele vai criar até um parlamentarismo às avessas lá, em que ele nomeia o primeiro-ministro, um negócio de doido que é só o Brasil. Jabuticaba, né? Igual eu falei para você, da Jabuticaba, o imperador com 5 anos fica, ninguém proclama a república, e daqui a pouco um parlamentarismo cujo primeiro-ministro é nomeado pelo imperador, né? O poder máximo do poder moderador está lá. Deu para entender, Julica? Deu sim, senhor. Obrigada. Nada. É que eu lembrava de alguma coisa assim do ano passado. Não, mas a extinção do poder moderador, Julica, é só na República, né? Porque tá nítido na Constituição, não tem como. O ato adicional deu descentralização, mas não mexeu nessas cláusulas mais fundamentais, né? Como não mexeu na escravidão, como não mexeu... criou um município neutro, mas não mexeu com escravidão, não mexeu com a questão do voto censitário. É basicamente um ato descentralizador, que depois os caras fizeram uma lei interpretando ele, dizendo que não é tão centralizador assim. Ou seja, a lei está dizendo uma coisa que não é isso, tá? Olha o Brasilzão, né, cara? É muito louco. A lei está dizendo que é descentralizar, mas não é bem isso que ela quer dizer, não. Ela quer dizer que é centralizar. Ué, mas o que está escrito na lei? É um negócio muito louco, né? Mas tudo bem. Agora nós vamos ver uma época que eu já falei para vocês, é o eletrocardiograma. Já falei para vocês, é o eletrocardiograma. Esse cenário político brasileiro tem um reflexo nas questões internas. Ou seja, todo mundo está vendo a bagunça que virou. Então, aqui tem um negócio, se a Aninha puder printar depois, que é o seguinte, aqui tem um resumão das revoltas, tá? Muito bem. Nós já estamos no módulo 28, tá, pessoal? Já estamos no módulo 28. O que diz aqui? Nós estamos vendo aqui uma tensa relação entre o governo central e algumas províncias, tá? É um milagre que o Brasil tenha mantido a sua centralização. Isso é um milagre. Mas tudo bem. Contrastes sociais marcantes em algumas regiões. Talvez eu ia colocar, eu cheguei a escrever aqui em quase todas, mas quase todas ia ficar um pouco exagerado, alguém podia contestar depois. Para entender ia ser mais fácil, mas depois alguém podia contestar historicamente, de onde eu tirei a definição de quase todas, aí para não criar problema, eu deixei aqui em algumas regiões. Ou seja, esse Brasil é grande demais. E essa história de um Brasil muito diferente começa a incomodar algumas pessoas, tá? Lá na apostila de vocês tem esse mapa aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês, ó. Primeiro, esse Brasilzão aqui, isso aqui é grande demais, tá? Isso aqui é grande demais. E você, para qualquer cenário que você olhe, e você começa a ter, em alguns lugares, grupos dizendo o seguinte, porque nunca houve nesse Brasil uma política pública de inclusão das pessoas, de assistência, né? O Estado nunca assistiu ninguém, tá? E nesse momento, não. Aqui as pessoas estão abandonadas, assim. O Estado não assiste o que é menos favorecido em absolutamente nada. O Estado
só assiste a ele mesmo. O Estado só assiste a elite cafeicultora. E veja bem, tem uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco, que é o seguinte: progressista, regressista, no fundo, eles são a mesma coisa. Um está defendendo liberação, autonomia para o Estado, outro defendendo menos autonomia, mas no fundo, fora isso, eles estão pensando a mesma coisa. Ninguém fala em abolir escravidão. A escravidão já caiu o mundo afora. Não, mas aqui persiste. Ninguém falou em escravidão, ninguém falou em nenhum tipo de reforma agrária, ninguém fala em nenhum tipo de assistência do Estado. E aí chega um momento, não sei se vocês estão acompanhando meu raciocínio, que, o cara daqui não tem nada a perder, pô. Esse cara aqui, ó, ele fala assim, peraí, o Rio de Janeiro não me assiste em nada. Será que não é melhor eu me tornar independente e aí pelo menos eu passo a decidir por mim mesmo? Então, eu quero só que vocês entendam que o distanciamento durante esse período regencial não é do período regencial apenas, do primeiro reinado já era, né? Das camadas mais populares, abre espaço para movimentos revoltosos. Tá? Então, se você pudesse falar assim, mas qual o motivo? É o descaso total do poder central com esses povos da periferia. Quando eu digo periferia aqui, estou usando o termo não urbano de hoje, tá? Periferia, estou usando a figura do Wallenstein. Quem fizer história, fizer geografia, vai ver lá. Vai estudar o sistema mundo, né? o eixo econômico do centro para a periferia. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, o poder central aqui nada faz para essa galera que está na periferia. Ou seja, em algum momento o cara fala, se eu me rebelar, me separar, eu vou perder o quê? Eu não vou perder nada. Tá? E é isso que abre espaço para as diversas revoluções que nós vamos viver no Brasil. Eu até fiz questão de botar aqui, Aninha, se deu para printar lá, Aninha, depois eu vou colocar para vocês. Deu, né? Contrastes sociais marcantes e a fragilidade política do Estado brasileiro. Ou seja, está uma bagunça. E aí você começa a ter algumas revoltas aqui que são revoltas que eu até falei com vocês ano passado. A gente tinha um mnemônico lá no ano passado. Lembra lá do Balaiada, né? O Ibama, capa de sabão. Vocês lembram disso que a gente fez no ano passado lá, para lembrar? Até não está o Balaiada. Não tá, faltou uma revolta aqui, né? Ó, desculpa, faltou uma revolta aqui. Faltou a Balaiada, ó. Faltou a Desculpa, faltou uma balaiada. Vocês lembram disso? A gente falou ano passado disso, né? Faltou a balaiada no Maranhão, tá? Então, faltou a balaiada no Maranhão. O que a gente tem aqui nesse contexto aqui? Então, balaiada e cabanagem se parecem muito. Caráter popular. Os caras falam assim, é república e a resposta do governo central é o porrete. Mas toma-lhe de cacete e tome. Tá? O nome cabanagem, por exemplo, porque os caras moravam em cabanas no Pará. Imagina. O Pará até hoje é um estado difícil. As coisas, até hoje, século XXI, o Pará tem dificuldade. Então o cara taca-lhe pau e taca-lhe cacetada. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas a cabanagem no Pará, eu falei isso no passado, matou mais de 10 mil pessoas. A repressão do governo trouxe a morte de 10 mil pessoas. Rapaz, 10 mil mortes, isso é um genocídio. Eu não sei como isso não está na televisão, não tem documentário disso aí. Como que um governo massacra uma revolta e 10 mil pessoas morrem e ninguém fala nada disso aí? Isso é um capítulo do livro de história, isso é uma folha do livro de história, isso é muito louco. Isso é muito louco. Mas é porque era o povão. Então, o povão não é taca o pau, não tô nem aí. Né? Balaiada é a mesma coisa. Os caras produziam balaios para viver. Pacote, saco. E taca de pau no Maranhão. Malês tem um outro caso. A revolta dos malês é uma revolta que acontece na Bahia de escravos muçulmanos. Eles queriam fazer no Brasil aquilo que aconteceu no Haiti. Né? Só que o movimento foi... porque a Bahia recebeu muitos membros dos Haussás e dos Nagôs, né? Que eram as tribos de etnia Nagô e Haussás, que eram tribos já islamizadas, então eles falavam árabe, e aí os caras trocavam um bilhetinho
Aí, gente, olha, por isso que eu tô falando. Olha, meu avô acabou de trazer um cafezinho pra mim aqui. Obrigado, meu avô. Obrigado, é coisa linda demais. Por isso que, olha, eu já falei pra vocês, sou casado com o amor da minha vida. Aí tem isso, né? O cafezinho quentinho. Obrigado, viu? Então, os Hausás e os Nagôs, que eram o maior, eles falavam árabe, trocavam bilhete em árabe, ninguém conseguia ler, ninguém. Eles conversavam no mercado, não era proibido. E aí, falando em árabe, eles organizaram uma revolta, mas que descobriram antes. E aí, quando foi descoberto, eles startaram a revolta mesmo assim, mas aí o governo central abafou. Aí, o que eu queria dizer para vocês que une esses todos aqui, ó. Esses aqui eram todos populares. Então, qual que é o resultado? E tome, e pegue o porrete e tome. Agora, nós temos outro aqui, que aqui não, aqui é azul, ó, aqui é elite, aqui é outra conversa aqui, ó. Lembra dessa conversa aqui? Aqui é um negócio do sal. Você lembra que nós falamos ano passado? Ah, tinha o negócio do sal, aumentaram o imposto do sal, aí a carne seca ficou mais cara, aí ao invés de tirar o imposto do sal, o governo liberou a importação do Uruguai. Aí os estancieiros fizeram uma revolta, decretaram a República Rio-Grandense, que tem até bandeira. De vez em quando aparece no Rio Grande do Sul os malucos falando em independência do Rio Grande do Sul, né? De vez em quando tem uns doidinhos por aí falando isso aí. E isso nunca vai acontecer porque é cláusula pétrea da nossa Constituição, então isso não se admite, né? Mas o que diferencia farrapos dessas outras aqui é que isso aqui é elite, né? Farrapos é elite. Como foi durante o período do Brasil colônia, a Inconfidência Mineira, que era da elite, vocês lembram disso? Tinha esse diferencial também. Então, farrapos. E o fim foi negociado, né? Então, foi um acordão ali que meio que pôs fim a essa história. Com isso, nós encerramos, pessoal. Eu não sei se alguém chegou depois. Eu acho que aí vocês têm subsídios aí para responder as questões. Na aula de quinta-feira, eu respondo os exercícios desses dois módulos e passo o outro, tá? Então, tentem fazer esses exercícios aí. E aí, na próxima semana, eu respondo os exercícios com vocês e aí a gente já deixa resolvido. Alguém aí chegou depois que eu fiz a chamada? Então, deixa eu ver quem ainda estava na falta aqui. Estava na falta o Gustavo, estava na falta o Luca, estava na falta a Nayara, Valentina, Vitor, Lucas Gasque e Vitor Casaroto. Alguém desses chegou? Não? Então tá bom. Gente, obrigado. Eu acho que, como a gente hoje está relembrando as coisas, né? Eu acho que deve ter ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode mandar aqui na mensagem ou manda pelo Agenda Edu. Façam os exercícios desses dois módulos, 27 e 28, da frente 1, porque na quinta-feira eu vou corrigir esses exercícios, vou fazer com vocês e a gente vai passar para o módulo da frente 2. Tá bom? Beijo, pessoas. Sintam-se abraçados. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Um beijão. Tchau, senhor. Quinta. Tchau, senhor. Beijo, pessoal. Façam os exercícios aí, hein? Façam os exercícios lá. Gabi, obrigado. Gabi, Caetano, brigadão. Iana, filhota, beijo. Stephanie, obrigado. Beijo, senhor. Obrigado, pessoas. Amo vocês, hein? Tô com saudade, hein? Tudo de bom.